está crescendo, que não está havendo crescimento. Mas, em nome de Jesus, eu quero animar o seu coração, te trazer conforto e te esperança, e te dizer que segure firme, mantenha no propósito. Deus não te chamou a esse país e essa nação para não fazer você crescer. Tenha paciência, continue trabalhando, continue estudando, continue perseverando, continue persistindo, continue dando o seu melhor, seja o melhor empregado, faça a diferença no seu ambiente de trabalho, faça o melhor na sua universidade, dá ou continue dando o seu melhor, porque certamente, assim como o bambu, o seu tempo de crescimento chegará. Eu não sei se será 1 ano, se será 2, se será 3, se será 5, mas o seu tempo de crescimento chegará. Cumprimentar a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Então, quando eu vim, vou falar por mim. Quando eu vim para Portugal, eu estava bem feliz da vida. Só que eu estava morrendo de medo de avião, porque eu suporto saber que não tem nada embaixo dos meus pés. E eu tenho medo de altura. E quando eu cheguei aqui, os primeiros dias, eu me senti meio acuada, fechada, porque eu não gosto de apartamento, não suporto apartamento. Eu gosto de viver livre, que lá é casa. Então você sai, conversa com o vizinho, aqui não, né? Você quer sair do pijama, não dá, você tem que pôr uma roupa para descer, se não você encontrar alguém, não. Daí eu falei, eu quero voltar. Daí eu me lembrei que tem um mar imenso separando o país dele. Eu falei, eu odeio água, eu não gosto de água, eu tenho medo. Eu falei, Senhor, primeiro eu vim, né, sem nada debaixo dos meus pés, cheguei, agora eu quero voltar, só água. E daí eu fiquei bastante triste, muito triste, porque eu sou uma pessoa que gosta de brincar, eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, eu sou uma pessoa que às vezes também briga, eu sou uma pessoa normal, entendeu? Eu tô aí naquela pedra brusca, né, que fala, que Deus está lapidando aí, né? Mas eu garanto no meu coração que eu orei, conheci com Deus. Se eu tivesse conhecido vocês antes, a gente não estaria indo embora agora. Vocês foram uma bênção nas nossas vidas, trouxeram alegria para os nossos dias. E olhar vocês assim, a gente pede para Deus que cubra vocês de bênção. E obrigada por receber a gente com tanto carinho e gostar da gente também. Eu agradeço a família do pastor que recebeu a gente com muito carinho, muito amor. Em nome da minha família eu falo. E assim, a gente está triste por ir e feliz ao mesmo tempo de ir. Olha, é uma coisa, um sentimento muito assim complicado de explicar. Mas eu agradeço a Deus de todo o meu coração por ter conhecido todos vocês, por ter feito amizade com todos vocês e por ter, assim, um carinho muito especial, um abraço, uma palavrinha, um sorriso pra gente. Então, eu espero que Deus me abençoe quando eu chego lá, mas também espero que Deus abençoe vocês aqui, no propósito de vocês aqui em Portugal. E que a igreja cresça e que sempre lembre de nós nas orações. Mas eu não criei Jesus, Pai. É verdade. Eu sou uma pessoa que gosta de sorrir bastante. Até eu não sorria muito porque eu tinha uns dentes feios. Aí depois que eu comprei o meu no Paraguai, eu comecei a exibir meu sorriso melhor. Tô brincando. Então o que eu quero deixar é um muito obrigado de todo o meu coração para todos vocês. Para todos vocês. Eu agradeço o carinho de todos. Agradeço em nome do meu filho, da minha nora, da minha neta e do meu marido. Muito obrigada. E nós agradecemos você de passar. Obrigada. Vamos à palavra de Deus. Peço aos irmãos então que abram a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Olha só o que está escrito. Porque eu plantei, o Apolo, ele regou. Mas preste atenção aqui, meus irmãos. Mas Deus é que deu o crescimento. Versículo 7.
pelo que o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas preste atenção. Mas Deus é o que dá o crescimento. Até aí, feche seus olhos. Oramos. Pai, a tua palavra está aberta nessa tarde. Da mesma forma, os nossos corações. Ó Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda a humildade, que nesta hora eu diminua e que tu cresças em nós. Ó Espírito, eu preciso da tua presença na minha vida. Me ajude, toca nos meus lábios, toca na minha mente, faz de mim a tua vontade e o teu querer. E que eu, com as minhas palavras, não atrapalhe aquilo que o Senhor me falar nessa tarde. Que o meu coração, o coração dos meus irmãos e daqueles que me ouvem, possa ser terra fértil. E que a tua palavra possa frutificar em nós. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Eu não gosto muito de ler um versículo isolado, porque quando você lê um versículo isolado, você acaba correndo o risco de sair fora do contexto daquilo que realmente estava escrito e daquilo que realmente estava acontecendo aqui a nível de texto bíblico. Esse texto que eu propus hoje, o apóstolo Paulo estava falando de dissensões que estavam ocorrendo na igreja de Coríntios, e ele está querendo dizer, em outras palavras, o seguinte: não importa quem plantou, quem regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É sobre isso que esse versículo que nós fizemos a leitura quer dizer. E eu estou falando isso porque hoje eu vou trazer uma palavra, uma reflexão nessa tarde especial de Santa Ceia, mais rápida, talvez num tempo menor do que o habitual, e eu vou falar de alguns exemplos que não são bíblicos, mas são experiências da vida. E eu não poderia fazer uma introdução sem um texto bíblico, mas tem uma palavra aqui que se aplica à mensagem de hoje. É Deus que dá o crescimento. Repetindo, é Deus que dá o crescimento. E nesse processo então de falar sobre crescimento, eu gostaria de abordar sobre uma palavra de esperança nessa tarde, uma palavra de ânimo. Talvez você chegou aqui hoje pressionado pelas circunstâncias da vida, com alguma dificuldade de confiar em Deus, mediante aquilo que você está vivendo, mediante aquilo que você está passando. Talvez você está trabalhando dia e noite, e muitas vezes, para trazer um exemplo bem prático, o ordenado que você está recebendo mal dá para o seu sustento. E às vezes isso acontece. Se a gente for falar de uma linguagem que você possa compreender, hoje, nessa semana, um rapaz me procurou, está aqui há 3 anos em Portugal. Ele estava lamentando: pastor, é impressionante, o dinheiro não dá. Paga aqui, paga ali, e quando se percebe não tenho nada. E ele fez uma queixa dizendo que está há 3 anos no quarto, não conseguiu alugar uma casa. Ou seja, dificuldades, meu irmão, isso acontece. E talvez essa seja a sua fraqueza, a tua dificuldade de compreender o processo neste momento. Pode até estar pensando que, poxa vida, será que Deus esqueceu de mim? O que está acontecendo? Parece que Ele não está me vendo nas minhas angústias, na situação que eu estou vivendo e que estou enfrentando. Talvez tem muita gente pensando assim, mas em nome de Jesus, eu quero nessa tarde trazer uma palavra para animar você. Quero trazer uma palavra para motivar você. Quero trazer conforto ao teu coração, se é que você está passando por essa situação.
afirmação para te dizer uma coisa. Às vezes, eu e você podemos estar enganados a respeito do nosso crescimento. Sabia? Às vezes a gente se engana a respeito do nosso crescimento. A gente não está vendo o crescimento. Não estamos vendo a coisa acontecer no seu tempo. Mas muitas vezes nós estamos crescendo. E baseado nisso, então, eu quero falar sobre crescimento baseado na vida de uma planta muito conhecida para vocês que são da América do Sul, o bambu. Quem conhece o bambu aqui? Todos conhecem, né? Eu sou do tempo, gente, caipira que sou. Eu morava numa região ali do estado de São Paulo, onde existe o rio Panema, Paranapanema, divisa de São Paulo com o Paraná, e o Rio Pardo. Então, na minha infância, eu e meus irmãos, Paulo, costumávamos ir à beira do rio. Geraldo, não tinha esse negócio de comprar vara, não. A gente ia lá numa moita de bambu, ele cortava ali uma vara, simplesmente colocava a linha no anzol e já estávamos lá pegando os nossos labarezinhos. Bambu. Deixa eu te dizer uma coisa. Segundo aqueles especialistas que estudam as plantas, o bambu é uma das mais altas plantas da terra. Pasmem, meus irmãos. Um bambu, Paulo, pode chegar a 25 metros de altura. Eu estou falando das variedades que existem na América do Sul, Brasil, toda a América do Sul, das espécies que são encontradas na Ásia, principalmente na China e no Japão, e em parte da África. Eu não sei se existe bambu na Europa ou em outros países, mas essas espécies nativas da América do Sul, da Ásia e de parte da África são essas plantas que podem alcançar 25 metros de altura ao final do seu crescimento. Mas é interessante que ao plantar o bambu, começa então a brotar uma planta que atinge ali talvez 30, 40, 50 centímetros de altura. E o interessante é que ao redor do bambu o agricultor planta qualquer outra coisa, qualquer outra semente, qualquer outra planta, e tudo começa a crescer ao redor do broto do bambu. Está ali, aquele brotinho, tudo crescendo ao redor. E de repente, meus queridos irmãos, quem não consegue perceber, fala, mas tem alguma coisa errada aqui? Pô, já faz 3 anos que eu plantei esse bambu aqui, e essa bendita planta não cresce, e tudo cresce ao redor, mas cadê o bambu? Cadê o bambu? Tem uma explicação. A demora justifica-se, porque, diferente das outras plantas, a raiz do bambu cresce para baixo. Interessante, né? E à medida que ela cresce para baixo, ela começa a se espalhar pelos lados, sempre embaixo da terra. E o interessante é que todo o crescimento do bambu é subterrâneo. Uma complexa estrutura de raiz vertical está sendo formada. E tudo então está crescendo ao redor. E aquele que plantou um bambu está falando, mas cadê o bambu? Cadê essa planta que não cresce, que não nasce? E aqui que está o segredo. O crescimento do bambu é invisível, não é visto, não é possível visualizar. Mas só digo uma coisa, meus irmãos: esse
processo de crescimento de uma raiz vertical e subterrânea invisível é longo. Segundo os especialistas, dura quase 5 anos. Pasmem. Mas quando chega a hora de crescer, aí sai de baixo. Cresce muito rápido e de maneira vertiginosa e ultrapassa todas as plantas visíveis que estão ao seu redor. Por quê? Por que isso acontece? Porque a sua raiz, a sua estrutura está formada. Nós podemos usar, por exemplo, também, eu posso juntar as duas coisas, como uma construção civil, no qual o Geraldo certamente domina mais que eu e alguns de vocês. A construção de um edifício é baseado na sua fundação. A fundação acaba por ser a parte mais importante do prédio. Toda uma estrutura precisa ser formada para sustentar o peso. Vai construir um edifício ou uma obra de porte sem uma boa fundação, o que vai acontecer? Vai ruir, vai cair. E é exatamente isso que acontece com o bambu. Duas lições que o crescimento do bambu nos ensina. A primeira, quero partilhar com você. Por ser profundamente enraizado, o bambu acaba por se tornar flexível. E quando acontece um furacão, uma tempestade, um vendaval, você pode perceber todas as árvores robustas, de tronco grande, maiores, apesar de aparentarem força, costumam cair nas tempestades. Mas é interessante que, por causa da sua raiz, da sua estrutura, da profundidade das suas raízes, e nós falamos sobre profundidade da semente, da raiz, na ministração passada, é uma pregação que está colada a uma pregação do domingo passado. Por ser profundamente enraizado, o bambu acaba se tornando flexível. E, portanto, pode vir o vento que for, a tempestade que for, ele pode até se curvar no vento. Mas, devido à flexibilidade, ele se curva sem quebrar nos ventos e nas tempestades. É exatamente essa é a primeira lição que nós aprendemos com o bambu. Mas a segunda, e talvez a mais importante, e nós estamos falando de comunhão, de vida em comunidade, de Santa Ceia. Alguém já viu um bambu sozinho? Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Pode até ter sido sozinho quando ele estava novo, quando ele estava brotando. Mas depois todos eles crescem juntos. Observe, meus queridos irmãos, se você sabe o que é bambu. Sempre estão grudados e ligados uns aos outros. E quando são avistados de longe, parecem que estamos diante de apenas uma planta. Os bambus, meus queridos irmãos, não criam galhos, pois eles vivem em moita, eles vivem em comunidade. Deixa eu te dizer uma coisa, tente arrancar um bambu da moita para você ver se é fácil. Você não vai conseguir, e se conseguir vai ter muita dificuldade. Sabe por quê? Porque todas as suas raízes
estão entrelaçadas, como o exército de um homem só. E eu abro um parênteses aqui para falar da vida cristã, da vida em comunidade. Jesus nos ensinou que a vida cristã não é para viver sozinha. A vida cristã é para viver compartilhada com os seus irmãos. É por isso que Jesus nos ensinou que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Meus queridos irmãos, não tente andar sozinho. Não tente viver sozinho. Tente estar junto com pessoas que professem a mesma fé que você. Sabe? Porque é juntos que a nossa fé se fortalece. É junto que nós oramos. É junto que nós cantamos. É junto que nós ceiamos. É junto que nós participamos. É junto que nós nos alegramos. E a vida em comunidade e a vida em comunhão é assim. Nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. Meus irmãos, nós não somos uma igreja perfeita. Eu costumo dizer sempre aqui que nós somos um povo imperfeito, tentando melhorar em busca de um Deus que é perfeito. Mas se há alguma coisa que essa comunidade, mesmo na sua imperfeição, tem tentado incutir na cabeça das pessoas, principalmente dos imigrantes que chegam, é a importância da vida em comunidade. Sabe, meus irmãos, vivendo há muito tempo como imigrante nessa terra, eu posso afirmar com certeza, fica muito mais fácil a sua vida, a sua integração num novo país, numa nova nação, quando você está integrado à vida de uma comunidade. Vai ter as divergências? Claro que vai haver. Vai haver as dificuldades de relacionamento? Claro que vai acontecer. Não é fácil trazer pessoas de regiões diferentes do Brasil, de culturas diferentes, e colocar todas juntas. Cada um pensa de um jeito. Às vezes um está acostumado a comer uma comida, outro um outro prato. Mas o bacana, o interessante da vida cristã é essa integração, da gente aprender uns com os outros. Irmãos, isso faz muita diferença. Eu pedi até autorização do Fábio para partilhar um exemplo de como é importante a vida em comunidade, a vida cristã. Fábio, antes da sua família chegar, ele viveu aqui na rua de trás, morou com alguns amigos, colegas de trabalho, e entre eles tinha um rapaz que estava sozinho aqui em Portugal, sabe? Veio melhorar de vida, veio tentar uma vida melhor no país, e ele estava aqui sozinho, completamente sozinho, morando num quarto, e o único contato que ele tinha com a família certamente era através das redes sociais. Talvez falava com os pais, talvez falava com os irmãos, talvez falava com os amigos, e com alguns amigos aqui do país, mas de repente ele sumiu, desapareceu, não voltou mais para casa num determinado dia. Os amigos mais próximos, companheiros de quarto, mas cadê o fulano? Vamos ligar para o trabalho dele. Olha, cadê essa tal pessoa? Ninguém sabia. Ninguém sabia dar uma notícia de onde ele estava. A família no Brasil certamente entrou em contato e tinha contato com alguém aqui. Cadê o fulano? Está desaparecido. E assim ele permaneceu, eu não sei se um mês, 2 meses, 3 meses, 3 meses desaparecido. A família desesperada lá no Brasil. O que aconteceu com o rapaz? E o Fábio, e mais um amigo do Fábio, ao receber essa notícia aqui, talvez num período de folga, de descanso,
resolveram procurar ele no Instituto Médico Legal, nos hospitais de Lisboa, e ele finalmente foi encontrado, segundo o Fábio relatou. Ele está no CTI, no Centro de Terapia Intensiva, em coma. 2 meses, quantos meses, Fábio? Tem alguma previsão? Um mês, mais ou menos. Incomunicável. Uma situação muito crítica. A única informação que tem é que ele sofreu um acidente de moto e a moto dele está na polícia e os documentos dele. A família no Brasil não tem, ou pelo menos não conseguiu se deslocar aqui até o momento. E esta é a situação do rapaz. Graças a Deus que Deus usou a vida de Fábio, né, que foi lá, visitou, orou por ele, mesmo naquele estado, naquela situação. Mas eu estou dando esse exemplo para você perceber como é importante a integração e a vida em comunidade. Não ande sozinho, não fique sozinho, não se isole. Se você conseguir se integrar a essa comunidade, bem, se não for possível, procure uma outra. Mas em outras palavras, não ande sozinho. É junto que a nossa fé se fortalece. É junto que nós podemos nos ajudar mutuamente. É juntos que nós podemos ajudar o outro numa indicação de emprego, numa indicação de trabalho. Leve muito a sério isso. Isso é muito importante. E esta, então, é a segunda lição do bambu que nós aprendemos. Ele nunca está sozinho. Sempre estão grudados uns aos outros, parecendo uma moita, uma árvore só. O que é interessante, meus queridos irmãos, que até os animais mais frágeis do mundo sabem dessa importância de estar juntos. Os animais mais frágeis do mundo sabem que, estando juntos, uns protegem uns aos outros. Não é isso que acontece no reino animal? E por isso, o bambu tem muito a nos ensinar a esse respeito, de estarem uns com os outros. E vamos concluir então. Pastor, por que você disse tudo isso? Por que você usou esse exemplo do bambu nessa tarde? Que não é, teoricamente, um exemplo bíblico, mas é um exemplo de vida. Porque muitas coisas, às vezes, acontecem num processo igual ao bambu. Às vezes, a gente se engana a respeito do nosso crescimento. Às vezes, você trabalha, estuda, investe tempo e todo o seu esforço, dá o seu melhor, mas às vezes passa-se semanas, meses, ou às vezes anos, e parece que não está crescendo, que não está havendo crescimento. Mas em nome de Jesus, eu quero animar o seu coração, te trazer conforto e te esperança, e te dizer que segure firme, mantenha no propósito. Deus não te chamou a esse país e essa nação para não fazer você crescer. Tenha paciência, continue trabalhando, continue estudando, continue perseverando, continue persistindo, continue dando o seu melhor, seja o melhor empregado, faça a diferença no seu ambiente de trabalho, faça o melhor na sua universidade, ou continue dando o seu melhor, porque certamente, assim como o bambu, o seu tempo de crescimento chegará. Eu não sei se será 1 ano, se será 2, se será 3, se será 5, mas o seu tempo de crescimento
chegará. E com ele, as colheitas e as mudanças e os objetivos que você tanto esperava. Tá bom? Que isso seja uma constância na sua vida, na sua história. Continue em frente, nutrindo a sua raiz. Cuide da raiz. Expanda a raiz. Aprofunde o máximo possível a raiz. Continue nutrindo a raiz. Porque Deus certamente te dará o crescimento que você espera, no tempo certo, na hora certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra, Senhor. Às vezes é assim mesmo. Às vezes parece que a gente não está crescendo, parece que a gente não está brotando, parece que a gente não está dando resultado. Senhor, e esta é a nossa angústia. Senhor, eu falo isso como pastor de períodos que eu vivi nessa comunidade. Senhor, mas eu sei que eu estou no seu tempo e não no meu tempo. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando as bases, eu sei que o Senhor está trabalhando as raízes, eu sei que o Senhor está trabalhando a visão, eu sei que o Senhor está trabalhando os propósitos. Senhor, por isso eu quero entregar os meus anseios e minhas necessidades nas suas mãos. Senhor, eu sei que poderá efetivamente algum irmão ou irmã estar vivendo a mesma expectativa, Senhor, enganosa de que não está crescendo. Senhor, mas tira essa angústia, tira essa preocupação, tira essa ansiedade. Nós estamos falando de um tempo de ordenado, Senhor, e que muitas vezes a gente contabiliza e faz as contas e parece que a conta não bate. Mas em nome de Jesus, nós queremos depositar a nossa confiança e a nossa esperança em Ti. Faça isso acontecer, Senhor. Nós vamos sair daqui a pouco para iniciar um novo ano comercial, um novo ano europeu, da temporada 2023-2024. Senhor, que o Senhor possa estar conosco neste novo tempo.